Gnosticismo? Ceticismo? Dogmatismo? Mas quanto ismo? Tá crítico o negócio mesmo. Eu não tô entendendo é nada. E você, sabe a diferença entre dogmatismo e ceticismo? Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 Minutos de Filosofia. E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre um problema essencial na história da filosofia, que é a questão do problema da verdade, que nos ajuda a entender vários fenômenos do mundo atual, né? Como essa questão dos noticiários e tal, a circulação de informação, e esse problema é o problema da verdade. Hoje vamos falar sobre as justificativas mais essenciais acerca desse problema, que são, respectivamente, o dogmatismo e o ceticismo. Primeiramente, vamos falar sobre o ceticismo. Esse filósofo, ele dizia que não dá para você saber a verdade das coisas. E ele cria essa corrente chamada ceticismo, que em grego quer dizer nada mais nada menos do que investigação. Então, Pirro dizia que a gente não tem que afirmar categoricamente nada sobre nada, porque assim incorremos no risco de falar bobagem. A gente vê uma coisa no noticiário, por exemplo, assim, qualquer, e passa lá 2, 3 horas, chega uma galera e fala, cara, isso daí é mentira, isso tá errado. Só que muitas vezes pessoas compram essas ideias sem checar, né, que vão passando aí de boca a boca e vão reproduzindo isso com o papagaio e vai disseminando ideias que não tem compromisso nenhum com a verdade, entende? Então o Pirro diz o seguinte, a gente tem que ser ponderado, a gente não tem que definir nada até chegar a respostas mais conclusivas sobre as coisas. Outra ideia também que o Pirro defende tem a ver com a nossa visão de mundo, né? Tem a ver com a noção de felicidade. Então ele defende a ataraxia, né? Que você tem uma indiferença diante das coisas do mundo, que você não tem controle e tal, pois tem coisas nesse mundo, muitas delas, que não estão no nosso controle, independentemente da nossa força, elas vão acontecer de uma forma boa ou ruim. Então, não tem escapatória, nós temos, portanto, que tentar agir da melhor forma diante de um problema que se apresenta a nós. Aí tem lá, né, uma passagem célebre, né, que ele estava lá no navio, o navio estava afundando e ele estava lá mó de boa, estava nem aí. Isso acontece porque o navio pode afundar ou não, e isso não vai mudar em nada. Ele ficar triste ou não ficar triste, ele ficar apavorado, não vai mudar em nada, porque o que tiver de ser vai ser. Então é mais ou menos essa a visão dele, né, sobre a questão. E essa ideia do ceticismo, ela vai ser retomada, né, por outros filósofos posteriormente. Um famoso cético, né, o David Hume, que no século XVII ele cria um método científico fundamentado na perspectiva cética. Ele vai questionar as verdades que a gente tem como mais assentes. Por exemplo, a ideia de que o Sol vai nascer amanhã, talvez não nasça, né? Então, ele questiona isso, né? Que você constrói essas ideias pelo hábito, pode ser que isso não aconteça. Então ele cria um método científico fundamentado em evidências, de modo que você construa um conhecimento seguro. Por exemplo, o fato de você nunca ter visto um cavalo alado, né, com asa, não quer dizer que ele não exista de fato. Pode ser que um dia ele apareça. Dependendo que você tomou, pode aparecer. Então essa que é a ideia. Só que tem uma outra doutrina, né, que entra em rota de colisão com essa, que é a chamada de dogmatismo. O dogmatismo acha, sim, que você pode chegar a verdades absolutas, né? Esse tipo de ideia vai ter, dentro da perspectiva filosófica e intelectual, grande ressonância na época do iluminismo, né? Autores como Augusto Comte, por exemplo, defendiam que chegaria um momento em que a gente saberia tudo sobre todas as coisas. Outro cara que defendia essa ideia também era Kant, né? O famoso filósofo aí do criticismo, né? Ele vai dizer que, por exemplo, que vai chegar um tempo que o ser humano vai conseguir lidar com as relações, né, entre países e tal, de uma forma tão de boa que haverá paz perpétua. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ele se fundamenta isso na ideia de que o homem vai melhorando progressivamente. Vai chegar um momento que o homem vai saber tudo sobre todas as coisas.
Então, o dogmatismo parte do pressuposto que a razão humana é capaz de entender tudo que existe. Ao passo que o cético fala que não, nossa razão é limitada, né? A gente consegue entender algo, né? Parte da realidade, e isso deve ser feito de uma forma que você tenha pé atrás diante das coisas, para que você não caia, né, em armadilhas retóricas, né? Ou em armadilhas mesmo da nossa própria sensibilidade, né? Nossos próprios sentidos. Às vezes você pensa que é uma coisa de um jeito e não é. Então, basicamente, foi o que eu tinha que falar por hora, pessoal. Até a próxima. Tchau.